Se você fosse receber em sua casa um político, qual refeição você colocaria à mesa para ele? Se você fosse receber em sua casa alguém em situação de rua, qual seria a refeição ofertada para essa pessoa? E se Jesus fosse à sua casa hoje, qual seria o cardápio, o menu? Você faria um rodízio de quê para Jesus? Quando a gente pensa na lição da quinta-feira, onde o título é Cristo, Poder e Sabedoria de Deus, a gente tem aqui um cardápio que é oferecido, um cardápio que provoca uma boa digestão e um cardápio que provoca uma má digestão. Nós vivemos numa era em que muitas pessoas têm intolerância à lactose, intolerância a glúten, e as experiências das pessoas com esses produtos leva a diferentes reações. Produção de gases, as pessoas têm ali alguns problemas de diarreia. Como eu sou mineiro, lá em Minas Gerais, quando alguém tem essa situação envolvendo inchaço abdominal, gases, cólicas, ou principalmente uma dor abdominal, a gente fala que a pessoa está com nó nas tripas. Você já ouviu essa expressão? A pessoa está sentindo uma dor, chega no médico e fala, doutor, estou com um nó nas tripas. Algumas pessoas têm reações de intolerância envolvendo náuseas e sensação de um estômago estufado. E em Minas a gente falaria assim, essa pessoa está empazinada ou com um bucho inchado. Já ouviu essa expressão? Quando a gente pensa em refeições que fazem mal ou refeições que fazem bem, dá para a gente fazer um contraste bem interessante sobre o que a lição de quinta-feira fala, sobre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Se você coloca de um lado do cardápio, para o cardápio, a sabedoria humana, você vai colocar ali poder, prestígio, autossuficiência, glória pessoal, força do homem, achando que ele pode resolver os próprios problemas do seu jeito, conquistas pessoais. Você coloca a sabedoria humana como títulos humanos conquistados, como a sabedoria humana, nós poderíamos dizer, o ateísmo, o evolucionismo, todas essas são sabedorias humanas. Nós poderíamos colocar como sabedorias humanas até coisas boas, invenções que foram boas, mas que alguns homens se envaideceram de tal forma a acreditarem que por terem criado alguma coisa, como remédios, como alguns tratamentos medicinais, nós deixamos de ter a necessidade do divino, do milagre de Deus. Sabedoria humana, ela de fato é uma loucura, ela é uma insanidade. Do outro lado, você coloca a sabedoria divina. Do outro lado do menu, do cardápio, na parte mais saudável, quem sabe na parte das saladas, a sabedoria divina envolve o serviço, servir ao próximo. Como é lindo, né? Quando lá em Filipenses o apóstolo Paulo fala sobre Jesus como tendo se esvaziado de si mesmo, assumindo a forma humana para tornar-se servo. Olha que coisa linda você fazer as pessoas crescerem, independente do que você está perdendo, independente dos seus próprios sacrifícios. Servir o outro, tornando o outro saciado da refeição que você tem, partilhar o pão. A sabedoria divina envolve humildade. Olha que coisa espetacular. A humildade é reconhecer que as outras pessoas têm características melhores do que as suas. Humildade não é apenas dar a alguém aquilo que está sobrando para você. Isso nem seria humildade, né? Humildade, para mim, seria sentar-se ao lado de alguém que está pedindo esmolas e pedir com ele para sentir a dor e o triste sabor do não. Para mim, humildade é pegar alguém em situação de rua e trazer para sua própria casa para comer o que você come. Humildade não é você mudar a sua condição socioeconômica. Humildade é você mudar a sua percepção espiritual do outro ser humano. A sabedoria divina é dependência de Deus. Para Ele, o meu querer e o meu efetuar. Para Ele, o meu comer e o meu beber, ou o meu teclar, o meu fazer quaisquer outras coisas, para a glória de Deus. Sabedoria de Deus é a graça de Deus, um presentaço de Deus. Nem dia das crianças, dia dos pais, dia das mães, nem Natal, o comércio não consegue entender o valor da graça. Não consegue entender o valor da graça. Podem vender tudo, brinquedos, roupas, podem vender o que for, mas a graça é oferta, a graça ela é free, é 0800.
A graça, para a gente, né? Para Cristo, custou a sua vida. Custou muito para Deus a graça, mas Ele nos deu como um presentaço. E é justinha, serve exatamente para as nossas necessidades, serve exatamente para as nossas carências. A graça nos supre em toda e qualquer necessidade. A sabedoria divina é sacrifício. Importa que o outro cresça. E se eu tiver que diminuir, tudo bem, eu vou me diminuir, se for para o engrandecimento da glória de Deus. E a sabedoria divina envolve a salvação. Que coisa maravilhosa. E aí, nesse cardápio que a lição de quinta-feira nos oferece como proposta, sabedoria humana e sabedoria divina, o que mais tem sido servido em seus relacionamentos? O que mais tem sido ofertado no seu dia a dia? No terceiro parágrafo da lição da Escola Sabatina de quinta-feira, o autor disse: Cristo não é apenas o poder, é também a sabedoria de Deus. Isso significa que, por meio dele, Deus enfrentou e resolveu o problema do pecado, algo que a sabedoria humana não podia fazer. A sabedoria do mundo é incapaz de fazer as pessoas conhecerem a Deus. Porém, por meio de Cristo, nós nos tornamos sábios para a salvação. Aqui não é inteligência artificial e nem inteligência humana. Aqui é inteligência divina. E a inteligência divina salva. Que Deus te salve hoje. E se a lição de hoje te lembra de alguma música, qual seria a música que você cantaria nesse momento? Escreva aí nos comentários a letra de alguma música que represente bem a lição de hoje. Que Deus te abençoe e Deus te guarde.